Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aluparts Podcast. Eu sou Audrey Dias, diretora da Aluparts, e hoje vamos falar sobre um assunto que, embora não apareça diretamente nas obras, está por trás de todos os canteiros de obra, por trás de todos os escritórios de engenharia. Nós sabemos que, por tudo que acontece no dia a dia ali da construção civil, temos escritórios, temos engenheiros que, embora tecnicamente muito bem preparados, grande parte das vezes eles não estão habilitados para fazerem a gestão dos seus escritórios. E hoje o tema é exatamente esse. Trouxe aqui um convidado, um amigo, que antigamente era um cliente onde a Aluparts prestou serviço na obra, no projeto onde ele fazia a condução, e eu tenho a honra de chamá-lo aqui como meu entrevistado, como um colega para bater um bate-papo, para a gente aprender um pouco mais com ele, e vamos falar exatamente sobre isso, vamos falar de tudo que envolve os bastidores de um grande escritório de engenharia, por trás das atividades dos engenheiros. Então, meu convidado não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que um engenheiro civil, Bruno Giachini. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Aluparts Podcast. Uau, é um prazer estar aqui, Audrey. É um prazer a gente, de repente, trazer condensado nessa uma hora nossos 13 anos aí, desde que a gente começou, que a gente trabalhou junto pela primeira vez, e a gente trazer bastante conteúdo para os nossos ouvintes aqui. Então, é um prazer estar com vocês. Novamente, eu sou o Bruno Giachini Pinto, engenheiro civil, proprietário da Liderativa, proprietário da Vértice também, que ao longo do nosso episódio vocês vão entender um pouco mais o que são essas empresas, o que a gente faz e como é que isso pode ajudar vocês aí no dia a dia. Exatamente, porque muitos escritórios, eles faturam bem, mas eles não lucram. Eles até crescem, mas eles acabam não performando. Porque a gente tem exatamente por trás das atividades, engenheiros muito bem qualificados tecnicamente, mas ainda sem aquele preparo, né? Porque, afinal de contas, ser empresário não é fácil. Alder, a pior coisa que a gente tem é o seguinte: nós somos ótimos engenheiros. Nós conhecemos tecnicamente, a faculdade nos prepara tecnicamente para tudo isso. Geralmente, quando a gente sai da faculdade, a gente é funcionário em algum lugar, tecnicamente nós nos desenvolvemos, as pessoas nos ajudam. Quando a gente chega no momento da nossa vida, a gente percebe que tem que fazer um voo solo, né? Que a gente precisa se desenvolver sozinho, evoluir, alavancar nosso negócio. E aí é que mora o problema. A gente aprendeu a nossa vida toda a ser um bom executor, mas a gente não aprendeu a ser um bom gestor da própria empresa, a gerenciar, a coordenar ali. Que às vezes seria uma área mais de administração do que de engenharia, né? Coisa que a gente não vê na faculdade, nem de arquitetura, nem de engenharia. Nosso olhar, ele é extremamente técnico. Exatamente Daí isso. chega na gestão. Aí quando a gente abre nossa empresa, as coisas vão bem. Por quê? Porque o que a gente fazia antes, a gente continua fazendo, a gente recebe alguns clientes, algumas pessoas já nos conhecem, elas continuam nos contratando e a gente alavanca, começa a empresa. Isso é ótimo, enquanto a gente está ganhando aquele valor igual que a gente ganhava quando era um funcionário, um pouquinho mais, né? Mas quando a gente começa a crescer a empresa, é que a gente vê a dificuldade. E, obviamente, eu passei por isso, talvez Nós você também. tenha passado por isso. A empresa começa a ganhar volume, começa a ter funcionários, começa a ter uma estrutura ali por trás. E aí você é técnico, você não sabe fazer gestão de pessoas, contratação de pessoas, gestão de impostos. E a gente sabe que no Brasil é muito difícil toda essa parte, porque é muito burocrático. Então, se nós não nos prepararmos para esse momento, a gente fica meio que fadado a continuar sempre daquele tamanho, como uma eu-presa, que a gente brinca, Eu-presa, né? exatamente. Que é uma pessoa só que acaba sendo a empresa. Então, para a gente mudar de patamar, mudar o nível, nós, enquanto profissionais, precisamos também evoluir. E foi isso que eu aprendi também na minha jornada, de deixar de ser aquele engenheiro técnico que vai em todo o canteiro de obra, que vai em todos os projetos, para ser um cara que é gestor da empresa. Então, outra, eu estava até comentando hoje num grupo que eu tenho aqui,
a pessoa que está no operacional, ela adora as pequenas vitórias do dia a dia. Ela adora fala, nossa, eu achei uma solução técnica excelente para aquele projeto que vai trazer uma economia de 3, 4% na obra do nosso cliente. Pô, isso é legal, isso agrega valor ao teu negócio. Mas você não pode esquecer que você tem que gerenciar a tua empresa e não só gerenciar agora os projetos. Exatamente. Então, a gente se desprender dessa euforia dessas pequenas vitórias para o nosso cliente e começar a trabalhar nas vitórias da nossa própria empresa é muito difícil. Exatamente. A gente permeia dois mundos, né? A área da engenharia e da arquitetura é altamente. Nós temos uma responsabilidade técnica gigante, mas, por outro lado, a gente tem um grande despreparo para. A gente vê aí decisões improvisadas, a gente coloca preço muitas vezes sem bases reais. Isso faz com que a gente tenha problemas no crescimento e principalmente em se manter no mercado. E até entender o momento em que você tem que aumentar o teu preço de produto, porque o teu custo de empresa aumentou e, obviamente, o valor que você entrega também é maior. Então, quando você é um profissional autônomo, você consegue trabalhar com valores mais agressivos, vamos chamar assim. Por quê? Porque é você fazendo o seu serviço e tal. Quando você passa a ter um marketing, por exemplo, você tem que embutir o custo do marketing no teu produto final. Quando você passa a ter um técnico que trabalha junto com você, isso tem que fazer parte do custo. Quando você passa a ter uma equipe estruturada com um comercial, um marketing, uma equipe técnica e tal, tudo isso tem que fazer parte e, além disso, tem que ter o prolabore do dono e o lucro no final. Então, a gente tem que saber fazer a precificação disso. Se a gente mantém a ideia de precificação de quando é uma empresa, para agora que nós passamos a ser uma empresa, puxa vida, a gente acaba aumentando o faturamento, aumentando o trabalho, mas não tem lucro. Porque a gente dissolveu ele nas outras classes dentro da empresa. Exatamente, né? Concordo. Você sabe que a Aluparts, ela foi montada há 35 anos atrás pelo meu pai, o Nelson Firmino. E a Aluparts, no começo, não tão no começo, a gente já fazia parte do time. A Aluparts era uma empresa que trabalhava muito duro, mas a gente tinha dificuldade em gerar lucro, em gerar... a gente tinha faturamento, mas não tinha lucro. Isso fazia com que a gente trabalhasse sem previsibilidade. Então, Exato. A empresa, né, a Aluparts, ela foi montada por um engenheiro tecnicamente imbatível. Não tinha ninguém com o conhecimento que tinha o meu pai. Mas como empresário, a gente tinha muita deficiência, porque ele se preparou tecnicamente. Fez faculdade de engenharia, depois fez pedagogia, porque ele começou a ser professor na época, para lecionar precisava fazer pedagogia. Mas e a parte da gestão? Completamente comprometida. Eu vou aproveitar esse apêndice para relembrar o Dr. Nelson. Trabalhamos juntos, fizemos um baita projeto juntos. Sem dúvida, um ícone, um marco na caixilharia do Brasil. Trouxe muitos avanços e queria deixar aqui minha lembrança ao Dr. Nelson, que a gente trabalhou junto. Obrigada. Parabéns por conseguir você e seu irmão assumirem esse legado e continuar tocando isso, que é sensacional. E a gente faz com muito amor, com muito orgulho, com muita responsabilidade. Eu brinco que, até falei em outro episódio que eu gravei, que o meu berço era de alumínio, era de vidro. Eu já fui introduzida nesse mercado desde pequena, então para mim foi muito fácil. E eu, sem dúvida alguma, tive como melhor professor, como tutor, um ser humano e um profissional técnico incrível. Mas, apesar de ter tido uma base técnica excelente, o meu pai, ele teve deficiências na parte da gestão. Sim. E esse episódio, justamente, ele nos traz à tona esse tema, que ele é tão sensível, porque, Bruno, muitos engenheiros quebram suas empresas. E não é por falha técnica, Não. É por deficiência na gestão. Inclusive, a gente permeando por esse setor, vários eventos que a gente vai, que a gente se encontra e tal, nós encontramos ótimos profissionais da engenharia que já tiveram empresas, que já quebraram as empresas e que hoje eles, vou chamar assim, deixaram de se aventurar
em grandes empresas e passaram a ser consultores independentes. Exatamente porque eles reconheceram essa dificuldade dentro da característica dele e ele achou por melhor, então, migrar de um setor de prestação de serviço com vários funcionários, com mão de obra alocada ou com compra e venda dos materiais, né, beneficiamento de materiais, e passou a ser um consultor. Por quê? Porque ele encontrou essa dificuldade na gestão. Na gestão. Tem inúmeros exemplos aqui, obviamente não vou citar nenhum deles, mas a gente identifica efetivamente vários profissionais com essa característica hoje. E sem dúvida é uma saída, mas existem outras saídas, que é a saída também de buscar conhecimento, de buscar ajuda, orientação, porque inclusive na Vértice, que é a minha segunda empresa, vamos chamar assim, que é a minha empresa de mentoria, que a gente ajuda engenheiros a estruturarem a empresa, a ganharem escala, exatamente saírem desse momento de eu presa, fazer a contratação de profissionais, desenvolver processos, conseguir fazer a gestão de custo, lucro, faturamento, essas relações todas, e também desenvolver o comercial, identificando quem que é a persona, o ICP, que é o cliente ideal, tal. A gente ajuda eles a enxergarem, a olharem para tudo isso e enxergarem isso não mais como aquela bagunça que você olha, que você não sabe por onde começa, né? Então, o ideal, o que que é? Você segrega por partes o seu desafio, e aí você pega a primeira parte, que é a sua maior dor, o seu maior desafio, e começa a atacar aquele ponto. Resolveu aquele ponto, deixou de ser um gargalo na sua operação, você passa para o próximo. Então, isso que é importante. As pessoas que estão hoje saindo desse momento, ou com intenção de sair desse momento, de ser uma eu presa, e quererem passar a ser uma empresa estruturada, com processos e tal, olhar para cada um dos setores da empresa, que eu divido em 4 principalmente, que é gestão em processos, financeiro, pessoas e cultura e comercial, vendas. Olhar para cada um desses setores e identificar onde está a maior dificuldade dela, buscar conhecimento e, no momento certo, também buscar contratações exatas. E a gente geralmente recomenda que as pessoas procurem profissionais jamais capacitados, com mais estrutura do que estagiários no primeiro momento, por exemplo, para conseguir realmente ser um braço a mais que tira aquele peso da parte que você não conhece. Então você busca profissionais para atuarem nas partes que você tem dificuldade e te ajudar a construir isso. Aqui, por exemplo, eu estou vendo 2 profissionais com a gente na nossa sala. Um que é especialista em marketing, outro que é especialista em videomaker, gravações e tal. Porque eu tenho certeza que não é a especialidade da Audrey. Não, então ela teve certeza. que contratar alguém para fazer esses setores. E lá no andar de baixo, mas quantas pessoas, Audrey? Mais um elenco enorme. A Aluparts, ela resume muito isso que você falou. Eu sou a diretora técnica comercial na Aluparts e meu irmão, ele é o diretor administrativo financeiro. Uhum. E a Aluparts hoje ela é uma empresa de sucesso porque justamente a gente trabalha de forma colaborativa. Ele é muito bom no que ele faz, eu sou boa no que eu faço. E a gente se organiza, cada um traz o que é melhor, e a gente implementa e a gente consegue dividir responsabilidades e tarefas. Então, facilita nosso dia a dia. Mas e para aquele engenheiro que está iniciando com a sua empresa, no empreendedorismo? Não é tão fácil. Primeiro passo é se organizar. As pessoas se perdem muito na organização logo no início. E uma pessoa ou uma empresa que é desorganizada, e não estou falando mal, tá? É normal a gente começar fazendo da forma que dá. Só que quando você tem uma desorganização, às vezes o teu cliente te manda uma mensagem e fala assim, cara, eu preciso daquele documento XYZ. Se você demorar mais do que 5 minutos para encontrar um documento, é porque você está desorganizado. Olha, e você? Equipe, por favor, vamos fazer Então, esse teste. Vamos lá, um corte. Se você demora mais do que 5 minutos para encontrar um documento que o teu cliente te pede, você está desorganizado. Você precisa pôr um processo de organização de arquivos dentro da tua empresa. E com isso, Audrey, organizando a empresa, você ganha horas no seu dia, não são minutos. Por quê? Um cliente pede um documento, um fornecedor pede outro documento, um parceiro pede um outro documento. Se a cada documento que te pedirem, você tiver que entrar no seu e-mail para buscar no histórico do e-mail, quando você mandou aquele e-mail para a pessoa,
Quanto tempo você vai perder? Meia hora? 40 minutos? Às vezes para encontrar um documento de 6 meses atrás ou de 1 ano atrás? É muito tempo que você está perdendo. Quanto As- custa a tua hora? Ai, olha só. Pausa pro corte. Às vezes eu fico nessa. Hum. Audrey, eu acho que eu tô precisando de um robozinho desse no arquivo dos meus documentos. Nossa, o que a gente faz? Eu tenho um manual de organização e de nomenclatura de documentos dentro da empresa. Isso você ensina no teu curso, na sua mentoria. Eu tenho na minha empresa, deu certo, e por Você isso que eu replica. ensino na mentoria, porque já é uma metodologia validada, né? Então, o que acontece? A gente desenvolve um manual de organização de nomenclatura, onde cada cliente tem que ter uma nomenclatura, todos os clientes têm que ter o mesmo padrão de pasta, todas as pastas têm que ter aquela nomenclatura, os arquivos dentro da pasta têm que ter uma nomenclatura certa, para elas já ficarem organizadas de forma alfabética, inclusive. E assim, fica muito mais fácil de você achar um documento. O cliente da obra C, que você atendeu há 3 anos atrás, tá te pedindo aquele laudo porque agora evoluiu o assunto. A gente sabe que em condomínio, às vezes, as coisas demoram 2, 3 anos para acontecer. Então, excelência técnica não é significado de empresa saudável. Excelência técnica é indicativo de que você pode ter uma alta recorrência de venda para o mesmo cliente. Ó. Então, quando você é bom tecnicamente, o teu cliente vai gostar de você e vai te contratar várias vezes. E ele pode ser um promotor seu. Ele vai te indicar para os outros amigos. Então, um bom trabalho técnico, no meu ponto de vista, é a coisa que mais vai vender novos projetos para você. Uma má entrega técnica, ninguém vai querer te indicar, te recomendar ou te recontratar. Tá? Então, a técnica, a gente pode dizer que a técnica, ela resolve a obra. E a gestão é o que sustenta a empresa? Com certeza. Uma empresa sem gestão organizada não tem futuro, ela não consegue evoluir. Tá? Então, o importante é, vamos entregar um bom trabalho, porque senão a gente vai ter clientes detratores, que são aqueles clientes que vão falar mal da sua empresa e ninguém vai querer te contratar. Uhum. Então, você tem que entregar um bom trabalho para que aqueles clientes sejam teus promotores e te indiquem, te recontratem. Isso aumenta o valor que esse cliente vai deixar com você ao longo da vida dele. Tá? E também vai diminuir o custo de aquisição de cliente, que a gente chama, que é o CAC, que ele vai indicar para outras pessoas. Então, você sem nenhum custo vai receber novos clientes ali. Isso é ótimo, que é por indicação. Agora, a empresa também não pode trabalhar só por indicação. Por isso que a gente tem que dar os direcionamentos. Se a gente joga isso tudo de uma vez, vira uma bagunça na cabeça das pessoas. As empresas também têm que buscar o cliente, têm que ir atrás desse cliente, que é o que o marketing faz hoje. Uhum. É uma das coisas que esse podcast faz. Ele dos atrai objetivos. novas pessoas para gostarem da Audrey, gostarem do Bruno e com isso conhecerem o serviço da Aluparts, por exemplo, ou da Liderativa e da Vértice, que são as minhas empresas. E aí, a partir deste momento, eles passam a nos procurar para contratar os nossos serviços, porque eles geraram empatia conosco. Exatamente. Por isso que você que está assistindo esse episódio, por favor, dê o seu like, curte, recomende, encaminhe para os colegas, para os profissionais que precisam também, assim como nós, melhorar as gestões das nossas empresas. E certamente, Thaís está aqui com a gente, atrás das câmeras, ela vai pôr alguns links aqui embaixo de acesso aos nossos perfis. Exatamente. Cliquem aqui, busquem lá a Aluparts, busquem a Liderativa, a Vértice, ou o Bruno e a Audrey também, que vão estar aí. Cliquem e entrem lá. Tá bom, pessoal? E não esqueçam, tem gente por trás fazendo tudo isso aqui com a gente também, viu? Ninguém faz sozinho. Bruno, me fala, então essa tendência natural do engenheiro, ele sair do CLT e migrar para o empreendedorismo, ele tem sido assim natural. Mas na prática, o que muda de verdade quando você deixa de ser um executor e passa a ser o dono? Puxa, Audrey, é uma resposta que eu te diria tudo. Quando a gente passa a ser o dono de uma empresa só nossa, a gente praticamente continua sendo um funcionário de cada cliente nosso. Primeira coisa que vai mudar é o sono. Vai dormir menos, vai ter mais preocupação. Você não vai ter certeza que vai entrar aquele dinheiro todo mês, igual quando você era funcionário.
E aí, quando você começa a crescer a tua empresa, você começa a ter as preocupações. Vou ter dinheiro para pagar meus funcionários? Vou ter dinheiro para pagar a locação do meu escritório? Vou ter dinheiro para... E aí, depois você começa a ter outras preocupações. Vou conseguir angariar novos clientes? Vou conseguir fechar novos contratos? E aí, essas preocupações vão acontecendo conforme a vida da tua empresa vai rolando. No início, a tua preocupação é: será que vou entregar esse trabalho? Será que vou dar conta disso? Aí depois a sua preocupação vai ser: será que eu vou conseguir fazer novas vendas? Aí quando você faz novas vendas, você vai falar: será que eu vou dar conta de entregar tudo isso só com as minhas mãos? Aí o cara que rompe a barreira de contratar alguém, porque é uma barreira alta, tá? Porque tem a questão da centralização. Quando você migra para o empreendedorismo, você ainda quer manter tudo sob controle. Porque você fala: só eu sei fazer isso. Só eu sei fazer. Então, você precisa romper a barreira de contratar a primeira pessoa. Essa contratação pode ser CLT, pode ser estagiário, pode ser PJ, mas é ter alguém trabalhando junto com você para entregar aquele produto para o cliente. E aí você vai tendo essas barreiras de pouco em pouco. O importante é entender que para você crescer, você tem que ir junto com outras pessoas. Sozinho, dificilmente você vai muito alçar altos voos, vamos dizer assim, né? Mas como você vai junto com outras pessoas se você ainda não tem essa capacidade, essa estrutura, você não tem essa possibilidade? Como eu fiz, tá? Pega a dica. Como eu fiz. Lá, eu abri minha empresa em 2019, é uma empresa relativamente nova, tem 7 anos. A gente estruturei, era só eu. Primeira contratação que eu fiz foi um estagiário, muito, muito inteligente. Mas era um estagiário, tudo eu precisava orientar, precisava indicar, tal. Eles receberam uma outra oportunidade muito boa e eu falei: cara, a oportunidade é excelente, vai. Contratei uma outra estagiária. Continuou trabalhando comigo, mesma coisa. Eu tinha que auxiliar em tudo, apoiar em tudo. E aí eu fui com isso criando meu portfólio, né? Então eu criei algum portfólio. Quando eu criei esse portfólio, eu consegui, numa cartada muito boa, fechar um contrato excelente. Que eu tinha obra em São Paulo, eu tinha obra no Litoral Paulista, eu tinha obra no Ceará, eu tinha obra em Goiás. Do mesmo cliente? Do mesmo cliente. Então eu fechei numa paulada só várias obras assim. Só que eu não tinha capacidade sozinho ou com a estagiária de fazer esse projeto. O que eu fiz? Eu, naquele momento, falei assim: não é momento de ter lucro. É momento de estruturar minha empresa. Fui lá e contratei uma pessoa que na época era um valor relevante, R$8.000, PJ. Contratei essa pessoa e falei: você vai trabalhar comigo. Basicamente, lucro zero, tendo esses 4 projetos que eu tinha em vários locais. Mas isso me deu capacidade de ter tempo para angariar novos projetos. E essa pessoa dentro da minha empresa, que era uma pessoa de nível, ela tinha a capacidade de tocar os projetos que estavam lá e ainda tinha tempo ocioso para mais projetos. Então eu consegui fechar mais projetos e com a mesma equipe eu dei conta e aí com isso consegui aumentar o meu lucro depois de um tempo. Então a questão é o seguinte: nós precisamos nos preparar para os próximos passos. E aí vem aquela fábula da formiga e a cigarra, né? Enquanto uma trabalha para aguentar o inverno, a outra só descansa e no inverno ela tem um problema. A mesma coisa nós da empresa. Nós temos que pegar os nossos momentos de pico e fazer investimento nesse momento, para que na hora de vale a gente consiga suportar isso. O que eu fiz? Na hora de pico eu fiz um investimento para que eu não tivesse um vale lá na frente. E aí eu consegui ir alavancando a minha empresa a cada momento. Aí que entra a questão do crescer e sobreviver. Você por um tempo sobreviveu para estruturar e crescer. Estruturar e poder crescer. E eu vou te falar que ainda hoje eu continuo com essa mentalidade, com essa estratégia. Eu pego os momentos bons, faço boas contratações, faço boas implementações e hoje
o meu ponto de trabalho não está sendo mais em contratar pessoas, mas está sendo em automatizar processos dentro da minha equipe para liberar mais tempo da minha equipe que já é qualificada. Então, a gente faz softwares, programas, usa inteligência artificial, tudo para que a equipe que eu tenho hoje, que já é qualificada, que já conhece os processos da empresa, já conhece cada etapa da empresa, utilize essas ferramentas para que elas consigam gerar mais valor dentro da empresa, ou seja, atender mais clientes. E também para o cliente eu demonstro mais valor porque eu mostro que eu tenho uma estrutura Mais profissionalismo. não só de pessoas, mas uma estrutura tecnológica também desenvolvida. Então, mas aí são passos, são etapas. Para quem está começando, não aconselho investir em tecnologia. Aconselho investir em processos. Por quê? Quando você não tem um processo bem definido, você não consegue automatizar isso. Então, o primeiro passo é ter processo. Se uma pessoa sai, porque o turnover acontece, a outra pessoa tem que entrar em 90 dias, ela tem que estar trabalhando como aquela que saiu. E como é que ela vai fazer isso? Com processos. E você através de um processo de onboarding desse novo funcionário. Entendi. Você entra dentro das empresas, identificando e mapeando essas etapas e criando os processos. Não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque senão sairia muito caro para as empresas que ainda não têm esse investimento todo para fazer. Porque daí seria uma consultoria individual que eu iria dentro da empresa executar. O que eu faço hoje, Audrey, e até usando um paralelo com a parte da Bíblia, que é aquela questão de dar o peixe para a pessoa cozinhar e comer ou ensinar a pescar, né? Então a gente ensina a pescar. Eu pego os meus mentorados nos nossos encontros, mostro para eles aquela teoria, e aí de cada parte que a gente está fazendo, mostro como deve ser feito, o que eles devem avaliar. Aí cada um pode levantar a mão, pode falar e explicar um pouco a situação dele. Eu tento achar junto com ele esse ponto de criticidade, o gargalo, enfim. E aí eles executam. Quando eles vão executar, eles podem vir me tirar as dúvidas comigo, ver se está sendo feito da forma correta e tal. E aí eu ajudo novamente ali a ele passar daquela etapa de dúvida dele até chegar no processo, até chegar na documentação, até chegar na formatação correta daquela estratégia que a gente está desenhando. Mas o importante eu não vou... a minha ideia não é que essa pessoa fique presa a mim, porque quando eu parar de fazer a consultoria, ela pararia também de executar. Para mim, o importante é ela aprender e ela conseguir andar com as próprias pernas. E aí, quando a gente fala que um bom serviço gera atração, a minha ideia é gerar um bom serviço para essas pessoas e depois conseguir ajudá-las em outros processos, em outras etapas da empresa delas. Então, a minha forma de retenção dos meus clientes é sempre através de um bom serviço, mostrando valor e eles querendo me contratar para a próxima etapa. Seja na empresa de engenharia, porque eu faço gerenciamento de obras, aí desviar um pouquinho do assunto, mas eu faço gerenciamento de obras de impermeabilização, de fachada, de elevador, carregador veicular, enfim. Todas as partes. Qualquer obra que possa acontecer dentro de um condomínio, a gente tem capacidade de fazer concorrência, gerenciar, assessorar. E desde o começo, da primeira assembleia, a gente ajuda a fazer a primeira assembleia, passa por toda a jornada juntos e faz a última assembleia de fechamento, ajuda nas convocações de assembleia, nas redações de ata, tudo em paralelo à administradora, né? Então, a gente ajuda em todo esse processo, quanto lá na Vértice também, que a ideia é ajudar em todo o processo dessa empresa. Então, a cultura das minhas duas empresas é a mesma. É ajudar o meu cliente a sair do ponto A e chegar no ponto B e ter sucesso nesse processo. Legal. Com o menor trabalho possível que ele possa ter. Ele vai ter que passar pelo processo junto? Vai. Por quê? Porque a empresa é dele, o condomínio é dele. Mas eu vou ajudar em todo o processo e fazer ele passar da forma de menor dor e mais rápido e mais eficiente e com o menor custo possível. O nosso primeiro contato foi exatamente esse. O Bruno, ele era o gestor predial num processo de substituição completa das esquadrias e dos vidros de uma fachada. Exato. Num grande empreendimento aqui em São Paulo. E ele representava a administradora e nós éramos, a Aluparts era o consultor técnico, né, da caixilharia.
E juntos nós trabalhamos na concorrência, na contratação do fabricante. Exatamente. Então você sabia de toda a gestão, de todo o processo, e eu sabia da técnica que envolvia as esquadrias, os vidros. E para quem tem noção de tamanho de obra, era só 22 mil metros quadrados de área de fachada, tá, gente? Só isso. Exatamente. Então eu acrescentei... De um prédio ocupado. Pois é, isso é a mais importante, foi o mais desafiador. Então a Aluparts, ela colaborou na parte técnica. Isso a gente está falando da primeira etapa do processo. Depois teve uma segunda etapa, que foi aqui, de fato, foi executada, que daí um outro colega, o Igor Alvim, muito querido, ele que foi o consultor. Mas foi aí que a gente começou toda a nossa trajetória comercial, né? Comercial, exatamente. Isso, 2013, 2014. A gente precisa falar datas. Eles precisam saber disso, Audrey. Nossa! 2013, 2014, já fazem 13 anos ali, nosso primeiro contato, nosso primeiro projeto. A gente já estava comendo arroz com feijão. Exatamente. Mas legal. Agora, Bruno, eu quero entrar com você num ponto assim bem importante, que é a questão da precificação, né? Preço é aquele erro silencioso. Muitas empresas, elas entram na guerra dos preços para conseguirem fechar um contrato. E isso pode muitas vezes ser o primeiro passo aí rumo ao precipício, né? O que você pensa disso? Eu acho que assim, nós temos diversos tipos de empresas com diversas estratégias de negócio. Você tem a empresa que tem a estratégia de preço. A gente pega um fast food da vida, a estratégia dele é de preço. Ele tem que vender barato porque essa é a coisa dele. Já a gente tem outras empresas que têm estratégia de qualidade, de entrega, de personalização para cada cliente. Então, o que a gente tem que entender primeiro, qual é o meu objetivo com a minha empresa? Eu quero fazer um serviço o mais barato possível para atender a maior quantidade de clientes possível, ou eu quero ter um atendimento boutique com um custo mais elevado, mas que eu vou entregar mais valor para esse cliente. E cada um dos setores tem o seu cliente ideal, que é o que a gente chama de ICP, né? Então, cada um desses setores tem ali seu cliente ideal. O que a gente tem hoje muita dificuldade é os clientes muitas vezes não entendem a diferença de uma empresa para outra. Então, a equalização dessas propostas pelos nossos clientes, principalmente falando em condomínios que não são especializados nisso, quando a gente fala de indústrias e tal, já tem um setor de facilities já que entende mais. Mas na parte do condomínio, eles dificilmente conseguem fazer essa diferenciação. E aí, às vezes, eles recebem uma proposta de uma empresa com um perfil de mais qualidade, de mais valor de entrega, e comparam com uma proposta comercial. Então, a proposta técnica do que tem maior valor com a proposta comercial do que tem menos valor. E aí ele acha que o que tem um valor inferior vai fazer a mesma entrega do outro. E aí ele se sente... Ele não fica feliz com o resultado porque ele esperava uma coisa e recebeu outra. Então, a gente precisa, primeiro, ser transparente com o nosso cliente de qual que é o nosso objetivo, e a gente precisa entender quem é o nosso cliente ideal. Hoje, por exemplo, a gente, na empresa de engenharia e na de mentoria também, a gente desqualifica muitos leads antes de mandar proposta. Por quê? Porque a gente entende que aquele lead não tem as características de ser o nosso cliente, né? O que eu posso dizer para quem está com dificuldade de precificação, que daí é outra coisa? Então, estratégia de precificação é uma coisa. Tem grandes redes que têm estratégia atacadão, por exemplo. É preço baixo porque é por atacado. Você vai lá comprar direto dentro da caixa do produto, muitas vezes. E aí você vai num Saint-Marché, por exemplo, que tem uma pessoa que vai lá, te ajuda a pegar o material, te ajuda não sei o que lá. Então, são estruturas diferentes. A mesma coisa a gente tem que fazer aqui. Agora, quem está com dificuldade de precificação? Aquilo que eu já falei no começo. A gente não pode achar que a nossa empresa, enquanto somos só nós, vai cobrar a mesma coisa do que quando já temos uma estrutura. Começou a crescer tua empresa, você precisa embutir no custo do teu produto, os demais custos, e você tem que conseguir transparecer para o teu cliente que você mudou de patamar. Eu vou dar um exemplo que é interessante. Eu tinha produto que há 3 anos atrás
eu vendia por R$3.500 e hoje, entre aspas, o mesmo produto, com uma entrega maior dentro desse produto, mas o mesmo produto, eu estou cobrando R$7.500. Por que isso? Porque eu tenho um marketing dentro, eu tenho prova social, eu tenho portfólio, eu tenho uma equipe. Se eu estiver doente, minha equipe vai poder atender, ou vice-versa. Dentro da minha equipe, eu tenho mais do que uma pessoa que pode fazer esse atendimento. Então, a gente mostra valor para o nosso cliente e mostra também provas sociais de coisa que a gente fez e deu certo. Mas essa é a grande dificuldade, né? Eu sei porque nós aqui da Aluparts também, eu não entro na guerra do preço. Hoje a Aluparts ela é considerada uma empresa cara. De alto valor, não é cara. Exatamente. Olha só, muito obrigada. De alto valor. De alto valor, eu não sou para qualquer cliente, para qualquer tipo de cliente. Eu sou para aquele cliente que realmente tem problema na sua fachada, nas suas esquadrias e quer uma solução de engenharia. E que ele quer ser bem atendido, ele quer garantia, ele quer materiais de qualidade, ele quer solução, ele não quer dor de cabeça. Ou seja, ele nos chama, a gente vai lá, identifica, resolve o problema com a melhor qualidade, com a melhor técnica, com a melhor equipe, depois aperta a mão, tchau, muito obrigado, se precisar, tô aqui. Você não é chamada para aquele cliente que quer só um siliconinho ali. A empresa de taca silicone não somos nós. Mas ainda assim, mesmo a gente, 35 anos no mercado fazendo esse mesmo serviço, mas ainda assim a gente se depara em planilhas de equalização onde só é observado aquela linha final, aquele preço final, aquele valor. Não, valor não, né? Corrigindo a correção que você me fez. Não é aquele número. O preço que tá lá embaixo, né? Então eu tenho, mesmo com 35 anos, eu ainda tenho muita dificuldade em tornar isso perceptível pelo cliente. Não são todos que percebem. Não são. E eu tenho um colega que já fez uma coisa assim, e eu comecei a fazer também isso na minha empresa, que é na minha proposta, eu ponho todo o meu escopo, que as pessoas não veem. E aí, o que eu fiz? A mesma coisa que eu faço para os meus clientes quando eu estou fazendo um gerenciamento de concorrência, eu fiz para o meu cliente que está querendo me contratar. Eu criei uma planilha de equalização onde os meus itens já estão com check que estão inclusos, para ela preencher do concorrente 2 e do concorrente 3. Eu quero isso. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho quase certeza, não. Eu tenho certeza que a maioria dos meus concorrentes não entregam o mesmo escopo que eu. E o seu cliente não sabe avaliar a proposta, ele não sabe o que é importante dentro daquela proposta. Então, o que eu fiz? Eu criei um documento anexo que ele pode ir lá e fazer o comparativo e ticar o que o outro faz também. E aí ele vai falar assim, vou pagar mais para ter este serviço? Sim ou não. É igual quando você vai comprar um carro. Eu quero o acessório do sobe vidro elétrico automático ou não sobe vidro automático? Antigamente quero teto solar, não quero teto solar. Exato, antigamente tinha com protetor de cárter, sem protetor de cárter. Com engate, sem engate. Sem engate. Mas é mais tinha ou menos até aquela isso. época com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Hoje em dia acho que não tem mais. Câmbio manual, câmbio automático. Então, direção hidráulica, você lembra? Direção hidráulica, ou direção normal, hidráulica ou elétrica, né? Nossa. Então, assim, a gente põe lá a tabelinha comparativa. Quando a gente vai ver carro, ainda existe isso. O cara põe a tabela comparativa e fala, ó, esse aqui vem com roda aro 26, esse vem com roda aro 17, esse vem com teto solar, esse não vem com teto solar, esse aqui vem com sistema ADAS, esse não vem com sistema ADAS. Quero copiar a sua ideia. E aí a gente faz essa tabela. Pode, lógico, eu tô aqui pra isso. Copiem a ideia, por favor. Eu faço igual. Mas a ideia é o seguinte, coloque numa tabela todos os seus itens de escopo e não esqueça dos seus diferenciais. Por quê? É nesse lugar que ele vai fazer o comparativo e vai falar, bom, o diferencial da Aluparts, da Audrey, tá neste ou neste item. E bom, vou fazer então essas perguntas para o outro fornecedor. Ou seja, você induz o seu cliente a olhar para o que realmente tem importância dentro de uma proposta que muitas vezes tem 10 páginas. E saber a diferença.
e saber a diferença entre essas propostas, porque Exato. muitas vezes ele não sabe ver. E, gente, não tô falando mal, tá? Mas as administradoras, elas são ótimas em fazer compras ordinárias do dia a dia. As administradoras, a maioria delas, não tem um setor de engenharia dentro da empresa para fazer um comparativo de uma proposta técnica de engenharia. Então, eles não conseguem, não porque não querem, ou porque não conseguem porque não é expertise deles, fazer esse comparativo técnico e apresentar para o condomínio. Por isso que muitas vezes o que tem lá na assembleia de condomínio é uma tabela com 3 nomes de empresa, 3 valores e fala, escolhe entre uma delas. Aí você fala, mas vou escolher como, se eu nem sei? E aí, mas tá ali na assembleia, você tem que acabar escolhendo. Então, quando a gente faz o processo de concorrência, Audrey, na liderativa, o que a gente faz? A gente faz uma planilha de equalização quantitativa, que é preço, e qualitativa, que é a parte intangível do processo. Então, o que está incluso, o que não está incluso, tem diferenciação, qual foi o nível de atendimento desse cliente durante o processo, se ele fez a visita técnica, se ele fez as perguntas técnicas durante o processo de concorrência, qual foi o envolvimento dele, se é uma única pessoa que faz todo o processo ou se eles ficam jogando de setor em setor o processo de concorrência. Geralmente, quando joga de setor em setor, você tem uma maior chance de erro. E aí a gente apresenta para o nosso cliente e fala assim, olha, esses aqui são os pontos da empresa A, esses aqui são os pontos da empresa B. Esse é o valor da empresa A, esse é o valor da outra empresa. E aí, geralmente são 3 ou 4 opções. E aí eles têm a capacidade de não avaliar só o dinheiro. Eles avaliam o cenário inteiro, né? O know-how. Quem é que vai trazer menos problema, menos dificuldade para o Exato. condomínio, quem tem mais capacidade técnica, quem tem um portfólio mais parecido. E aí eles conseguem tomar a decisão não só pelo valor, mas também pela parte técnica do processo. Depois disso que você falou, eu já achava, agora eu tenho plena certeza que todos os meus clientes precisam de você, ajudando eles a contratar, repassando, ensinando eles a ter esse olhar, porque luta. Mas veja, Bruno, não é fácil, o pessoal não sabe contratar. é por isso que nós temos os nossos clientes ideais. Não adianta eu ir num prédio mais simples que ele vai identificar o meu serviço como um custo e não como um investimento, até porque no meu processo de concorrência, como eu diminuo muito as variáveis de dúvida do fornecedor, ele consegue pôr uma taxa de risco de engenharia menor na proposta dele. E quando essa taxa de risco de engenharia diminui, consequentemente, os orçamentos ficam mais baratos e pagam o meu serviço, inclusive. Mas, Bruno, para quem está começando, como saber, como ter condições de identificar ou de escolher o cliente ideal? Sendo que você precisa sobreviver, você precisa, assim, agarrar tudo que te aparece. Audrey, Não é fácil. quando você está começando, primeira coisa, você tem alguém conhecido nesse cliente? Quando você tem alguém conhecido que já conhece o teu trabalho, tua chance de ganhar esse contrato é muito maior. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não contratam empresas. Empresas contratam empresas, mas as pessoas da empresa contratam a pessoa da outra empresa. Essa é a grande verdade. Então, quando você tem uma conexão com essa pessoa, eu não estou falando nada de imoral ou antiético, tá? Mas quando você conhece, a pessoa já sabe de sua experiência, já sabe o que você fez, ou tem alguém que indicou, você já tem uma proximidade, você já ganhou a confiança inicial. Então é muito mais fácil de você fechar. E outra, você também tem que identificar aquele cliente que tem o padrão que você quer entregar. Eu lembro que no passado, eu fui chamado para ser contratado por uma empresa e eles faziam obra da prefeitura de creche. E é chato, é triste dizer isso, mas as obras públicas são feitas para ser o mais barato possíveis. E quando eu fui visitar a obra, quando eles queriam me contratar, eu falei, quero visitar uma obra de vocês. Eu olhei e falei, gente, isso aqui não é o meu padrão de acabamento. Não é o meu padrão de entrega. Eu não vou conseguir entregar no custo que vocês precisam entregar, porque eu vou exigir uma qualidade maior. E, obviamente, não trabalhamos juntos, tá? Então, acho que é a mesma coisa aqui. Você tem que identificar qual que é o teu cliente ideal, que
tem fit com a tua cultura e você atacar esse cara. Quando você começa, a maioria das vezes você começa por indicação. Então, esse fit já é muito mais próximo, porque o teu cliente não é frio, o teu lead não é frio, já é um lead mais quente pela indicação, já sabe que você tem uma característica parecida com o que o condomínio precisa, tal. Agora, quando você cresce e você começa a buscar no mercado leads frios, o que é lead frio? É aquele cara que não te conhece ainda e você vai ter que se apresentar para ele. Esse cara tem que ter muito mais ligação com o que você já fez e com a tua cultura de empresa, né? Com o que você entende que é ideal. Eu tenho muitos clientes que me procuram e falam: Bruno, eu quero fazer uma obra de instalação de carro elétrico. E eu falo: cara, não é assim. Eu preciso antes fazer um levantamento, preciso fazer um planejamento, um projeto, para depois te passar os orçamentos detalhados da instalação do carro. Ah, não, já quero orçamento de instalação. Eu falo: então eu não vou poder participar porque não é a minha forma de trabalhar. Tem outras empresas que é a forma deles trabalharem, já manda o orçamento e aí ele se vira para dar um jeito, mesmo que não fique 100% adequado, ele instalou. Então, é a metodologia de cada empresa. Eu acho que cada pessoa tem que entender o que e como ela quer entregar o produto dela, e sempre vai ter mercado para aquele produto que ela tem. Seja um mercado mais simples, um mercado intermediário ou um mercado de mais alto nível. Acho que esse é um grande desafio, inclusive para nós. 35 anos a gente ainda está nesse desafio de descobrir aí o público ideal, o cliente ideal. Mas me fala, quais foram os seus melhores clientes de característica? A Aluparts, o nosso foco são os condomínios, as administradoras, mas nós temos ao longo da nossa trajetória alguns nomes que eu presto serviço exatamente 35 anos. E a gente não os demite de jeito nenhum, a gente... Mas são poucos, assim, que tem os clientes preciosos. Mas por quê? Certamente são empresas grandes, que têm grande criticidade nas instalações dela e que vê que o teu custo não é caro pelo valor que você vai entregar para ele. A percepção do valor. A percepção de valor. Por quê? Porque você vai entregar um serviço ou que vai aumentar a eficiência dele, ou que vai atrapalhar menos a operação, ou que vai trazer um resultado a longo prazo maior. Porque uma empresa que tem alto valor, alto custo, ela tem alto valor agregado, que vai refletir, principalmente uma empresa de manutenção ou de projetos, tal, vai refletir nos próximos 20 anos daquele empreendimento. Então, uma solução bem tomada pode trazer economia nos próximos 20 anos. Exatamente. Enquanto que clientes menos estruturados, que preveem menos o futuro, que não enxergam um investimento, mas enxergam um custo, eles querem só resolver naqueles próximos 2 ou 3 anos o problema deles. Então, ali é que você consegue diferenciar, por exemplo, quem é o cliente ideal da Aluparts. Muito bom. É aquele cliente que quer ter longevidade, que ele é mais técnico, ele quer encontrar a longo prazo um valor maior para aquele projeto que ele fez. Já tô ganhando uma consultoria. E Bruno, tem uma outra questão que é bem sensível que eu quero a sua opinião. Muitas empresas faturam alto, mas na verdade no final do mês elas não têm nenhum resultado. Isso acontece muito nos escritórios de engenharia, né? Onde o faturamento vai lá nas alturas, mas o lucro realmente inexistente. Eu divido as empresas de engenharia em 2 segmentos completamente diferentes, tá? Primeiro segmento de consultoria, assessoria e tal. Consultoria, assessoria. Exato. Que esse cara entrega um serviço de escritório que basicamente não tem materiais incluso. Serviço. Que é basicamente serviço. E a gente tem um outro setor da engenharia que é aquele que é mais de construção, que tem materiais empregados. Então você tem que ter todo o fluxo de compra e venda e revenda desses materiais, tá? Então, esse cara que faz obra, ele tem que tomar muito cuidado com caixa e fluxo de caixa e o lucro, né? Porque muitas vezes você faturou, você vendeu, você executou aquela obra, mas você teve que antecipar muito dinheiro, e aí você tem o custo financeiro
de toda essa obra. E você vai receber ela parcelada até sei lá quantos meses depois da conclusão. Então você tem ali um custo de capital empregado e que você tem que tomar muito cuidado com esse fluxo de caixa dentro da tua empresa. Porque muitas vezes você pode estar lucrando efetivamente, mas você não tem um fluxo de caixa para manter a saúde da tua empresa. Então você fica negativo por vários meses, começa a pagar taxa, juros e tal, porque está negativo, mas a obra em si deu lucro. O problema é o capital de giro que você não tem. Então, esse tipo de empresa tem muito mais dificuldade. Aí, nas duas empresas de assessoria e de obra, a gente tem a questão de precificação, que foi o que a gente falou há pouco, né? Então, se você não faz uma boa precificação, você pode faturar, mas no final você está pagando conta e está inflando o ego porque você está faturando e está com vários clientes, mas o dinheiro que é bom... Faturamento não é lucro. Não, e principalmente se não houver nenhum tipo de controle financeiro. Faturamento não paga a nossa conta. Faturamento paga a conta da empresa, né? O que paga a nossa conta é o lucro. E o que tem que vir para o dono tem que ter o prolabore dele, que é fixo mensal, mas ele também tem que tirar lucro da empresa. Esse é o objetivo da empresa. Na verdade, eu vou até me corrigir. O objetivo da empresa é solucionar um problema que o teu cliente tem. Esse é o objetivo da tua empresa. E como resultado de resolver o problema do teu cliente, você é recompensado com lucro. Esse é o meu ponto de vista, tá? E dentro disso, você tem que rodar o faturamento para pagar as contas disso. Excelente. Então, no final, nós temos que resolver o problema do nosso cliente para ser recompensado com dinheiro, e essa recompensa, parte vem em lucro para você e parte vai para pagar os teus funcionários, que também precisam ser recompensados pelo bom serviço que eles prestaram ao teu cliente resolvendo o problema deles. Então, esse para mim é o principal motivo da gente ter empresa e a gente fazer o que a gente faz, porque a gente não faz... Eu não comecei as minhas empresas para ganhar dinheiro. Eu comecei as minhas empresas porque eu vi que meus clientes precisavam resolver os problemas deles. E com isso, eu sei que eu posso ganhar dinheiro porque todo mundo precisa. Ou seja, os nossos resultados, eles surgem a partir do momento que a gente traz resultados para os nossos clientes. Exatamente. E quanto melhor for o resultado para o nosso cliente, maior a nossa prova social de resolução de problemas e mais nós podemos cobrar pelo nosso serviço porque tem maior valor agregado. Exatamente. Basicamente é isso. E Bruno, pensando em quem está nos ouvindo, engenheiros, arquitetos, gestores, empresários, dê alguma dica para quem está começando, para quem quer, de repente, já começou e quer estruturar um pouco mais a sua empresa? Vamos lá. Pessoal, você que tem uma empresa, já tem o primeiro funcionário, está pensando em ter a primeira pessoa porque tua empresa está crescendo, está precisando de mais mão. Minha sugestão para você é, antes de mais nada, desenhe os processos, identifique no fluxo do processo aonde está o seu gargalo e aí busque resolução para este gargalo que você tem agora. Se a solução for uma pessoa, contrate uma pessoa. Se a solução for uma automatização, faça uma automatização, seja ela pelo computador, por IA ou de qualquer outra forma que for. Mas busque resolver os gargalos. Você só consegue descobrir o gargalo quando desenha o processo. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, processo desenhado, você tem que entender como melhorar este processo. Então, nós podemos melhorar esse processo diminuindo as etapas, nós podemos melhorar esse processo agregando valor nele, nós podemos melhorar esse processo colocando uma própria IA para resolver esse problema. E aí sim você vai estruturando a sua empresa. Qual o processo que você tem que desenhar primeiro? Você que é técnico, você precisa fazer o processo de atendimento ao seu cliente. Porque no meu ponto de vista é o primeiro lugar que você vai ter que contratar alguém para te auxiliar, porque é o que demanda mais tempo e que é mais sensível na entrega do teu resultado e para você ter clientes que vão te indicar novos clientes. Então, desenhe o processo de operação, porque a sua empresa só chegou onde chegou porque fez do seu jeito. Então, desenhe esse processo. A pessoa que entrar com você tem que fazer do seu jeito.
E lógico que com o tempo você vai melhorando e você vai otimizando e vai ouvindo as outras pessoas a como melhorar ainda mais esse processo, tá? Mas Excelente. essa é a estratégia. Desenhe o processo, busque o gargalo, resolva o gargalo. Quando resolver esse gargalo, vão aparecer outros gargalos, você vai resolvendo um de cada vez até que os gargalos nunca vão acabar, tá? Essa é a verdade. Se você for crescendo na tua empresa, sempre vai ter um gargalo na tua operação. Eles não cessam nunca. Nunca, e nunca vão É. acabar, porque a ideia é essa, é crescer, e quando cresce, cria gargalo. Excelente. E o que você diria para quem ainda continua acreditando que somente a técnica é suficiente? Aí você pode voltar a ser funcionário. É isso. Quando você acha que só a técnica é suficiente, você não faz a gestão da tua empresa, a empresa não cresce, porque uma empresa que depende do dono para entregar o resultado, não consegue fazer venda enquanto está entregando o produto. E aí, quando ele está tentando vender, ele também não está produzindo. Então, ou ele vai ser ruim no comercial, ou ele vai ser ruim no técnico. Geralmente, quando a pessoa ama a engenharia, que é o caso que a gente mais vê aqui, o comercial vai ficar de lado. Porque a gente sempre vai adorar, porque dá uma adrenalina louca resolver problema. É uma delícia resolver problema. Então a gente vai acabar esquecendo o comercial. E aí a gente entra naquelas sazonalidades que a gente falou, Audrey, que quando eu tô entregando um produto, eu não tô vendendo. Quando eu acabo de entregar esse produto, eu não tenho um novo projeto a fazer. E aí sim que eu vou começar a buscar novos projetos. Exatamente. E não tenham medo de buscar ajuda. Vocês sabem que a Aluparts, já com mais de 30 anos, a gente buscou ajuda. Em 2022, nós contratamos um consultor, uma pessoa, um profissional, até o Catel, ele é da nossa indústria de esquadrias, um profissional de grandes empresas, grandes multinacionais. Hoje ele segue carreira solo nessa parte de consultoria, que foi o que você falou. E ele entrou aqui na Aluparts, ele ficou por 1 ano e meio nos ajudando, nos estudando, mapeando nossos processos e entendendo como a Aluparts funciona, todos os nossos serviços. E ele implementou departamentos, financeiro nós não tínhamos, marketing nós não tínhamos. Uma série de implementações que mudaram a nossa trajetória, os nossos resultados, principalmente. Exatamente. Então, até quem já está há décadas no mercado precisa, quem dirá os entrantes. Audrey, eu fiz o curso do G4, que é uma grande empresa de... G4 Scale. Eu fiz o Traction, na verdade, isso. Mas o G4 é uma grande empresa de educação para empresários, né? E lá, um dos sócios deles diz o seguinte: a empresa, para sair do 0 e chegar no 1, precisa que o dono tenha uma característica. Para sair do 2 para sair do 1 e chegar no 2, esse dono tem que ter outra característica. E do 2 para o 3, ainda uma terceira característica. O que é isso? Do 0 para o 1, ele tem que ser o cara mão na massa, aquele cara que executa, que produz, tal, porque a empresa está crescendo, está saindo do 0. Tem que ter alguém que execute. Corajoso. Corajoso. Do 2 para o 3, já tem que ser um cara que entende de estruturação de empresa. Então ele precisa estruturar os setores, à medida que vai crescendo, você vai criando cada setor, vai criando cada área, e você sai da operação lá na ponta, mas você nunca sai do operacional, porque você continua gerindo toda a empresa. Você não pode abandonar, delargar lá a operação. Você tem que delegar e continuar gerenciando aquilo. E aí cria todas os braços da empresa para ela crescer. E aí o cara acima do 2, lá 2 para o 3, 3 para o 4, esse já é um cara mais CEO, que é o cara que defende a cultura da empresa, que já vai ter diretores que são melhores do que eles em cada uma das áreas. Por quê? Porque uma empresa grande tem que ter um dono de cada área, porque a empresa é muito grande e o CEO mesmo, ele é o cara que vai defender a cultura daquela empresa, que vai defender as estratégias da empresa. Então, são 3 características diferentes e que são muito antagônicas até, né? Então, não adianta a gente pode ser a mesma pessoa, mas não adianta a gente ir com a mesma cabeça de quando a gente abre empresa, para quando a gente quer escalar e para quando a gente quer efetivamente fazer a empresa ganhar volume. Então, Excelente. temos que ter características diferentes e para isso precisamos de ajuda.
e ajuda encontrada no mercado através Exato. dos assessores, consultores, mentores, E não enfim. podemos ter medo nem vergonha, porque afinal a gente tem que ter musculatura. Aqui a Aluparts ela é um exemplo disso. Eu faço aqui a gestão em conjunto com meu irmão e dá super certo. E ele é muito bom no que ele faz, eu sou boa no que eu faço. Se E a complementam. gente se complementa. Se só tivesse a mim ou a ele, provavelmente a empresa ela seria diferente, ela estaria em outro estágio, em outro Sim. patamar. Sim, porque você falou, você já tem um olhar muito mais técnico, comercial, Exato. e ele tem um olhar muito mais administrativo e tal. Então, vocês se complementam. Eu, por exemplo, não consigo enxergar muito o seu irmão fazendo comercial. Não, Porque não é o exato. perfil dele. Não. Então, tem alguém na empresa que faz essa parte. Você, no caso. Isso, exato. E vice-versa. Então, acho que isso que é importante. Quando você tem sócios, os sócios se complementares. E quando não tem sócio, você contratar pessoas chaves que vão te complementar nas partes que você não é tão É bom. isso mesmo, é isso. Muito obrigada, foi um prazer Ufa. aprender um pouco mais com você. Bruno, a gente segue agora para o encerramento, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente fechar com chave de ouro todo esse nosso bate-papo. Pessoal, a parte mais importante é aquela que a gente falou durante todo o nosso podcast aqui de hoje. E eu vou ser repetitivo porque as partes importantes são importantes ser repetidas, tá? Tenham pessoas que te ajudem nas partes que vocês não são tão bons. Se você é bom tecnicamente, busca alguém para te ajudar na parte empresarial. Se você é bom na parte empresarial, busca alguém para te ajudar na parte técnica. E te ajudar pode ser ter um sócio, pode ser ter um funcionário ou ter um consultor. Aí você vai ter que identificar dentro do teu processo, que eu falei para vocês, qual é o gargalo e como você vai resolver esse gargalo. Se vocês tiverem dificuldade de fazer o processo, encontrar o gargalo e depois resolver, podem me procurar. Tem o meu @ aqui embaixo que a gente vai ajudar vocês a encontrar isso com toda a expertise que a gente tem como gerenciadora e também com a parte de mentoria para engenheiros. Exatamente. Então, a gente se despede com essa preciosa mensagem do Bruno. E, pessoal, para quem ainda não segue a Aluparts nas redes sociais, fica aqui também o @ da Aluparts. A gente vai colocar o @ da Liderativa, do Bruno, da Audrey. Por favor, se inscrevam no YouTube. Precisamos divulgar os nossos episódios. Afinal, cada episódio é uma aula e eu aprendo muito com vocês. Show de bola. Eu também gosto bastante de participar desses podcasts. A gente consegue concentrar anos e anos de Exato. vivência de dia a dia aqui em 1 hora. E é muito bom rever antigos colegas aqui que a gente trabalhou bastante junto. Fico muito feliz de ter vindo aqui. E, pessoal, a Aluparts é uma grande, grande empresa de esquadrias. Quando vocês precisarem, com certeza chame-os, porque eles vão conseguir resolver o problema de vocês tecnicamente. Exatamente. Fachada com problema, chame a Aluparts. Pessoal, fica aqui meu muito obrigada pela atenção, pela paciência de todos vocês. E nos vemos em próximo episódio do Aluparts Podcast, 2ª temporada.